Fala, galera! Eu sou o Júlio Carioca e você está no Volume de Jogo. Hoje nós vamos falar do campeão da Copa do Brasil. Estamos recebendo o Marquinhos, do canal Tudo Pelo Flamengo. Tudo bom, Marquinhos? Fala, Julião. Bom dia pra você, boa tarde aí pra galera que vai assistir depois, boa noite também. Prazer enorme estar aqui junto com você no Volume de Jogo, falar muito sobre esse título, né? E falar sobre também tudo que tá acontecendo no Flamengo, no futebol carioca como um todo, pra gente poder atualizar a galera e poder também se divertir um pouco. Esse é o principal objetivo. Vamos começar pelo jogo de ontem. Parece que teve 10 desfalques, né? 10 desfalques. Alguém se destacou, na tua opinião, no jogo de ontem? Pelo Flamengo, né? Muito, na minha opinião, o Wesley tá jogando demais. Como o Gerson não estava em campo, né? Porque o Gerson tá destruindo. O Gerson, ele hoje é o melhor meia do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Tanto é que o São Paulo está tentando levar ele novamente agora pro Rennes, onde São Paulo assumiu. Mas como o Gerson não jogou ontem, o Wesley tá arrebentando. Então o moleque tá merecendo. Muita gente já tá falando que tá merecendo uma vaga na seleção. Aí vai da cabeça do torcedor, né, Júlio? Ele teve para ir pro Atalanta, né? Isso aí, E 20 milhões de euros. E melou, né? Melou. Será que ano que vem ele sai? Olha, essa situação da Atalanta foi interessante porque torcedor, quando ele tava para ir para Atalanta, ele não tava nessa fase tão boa. Lembro. Então o torcedor falava, pô, 20 milhões de euros é muita, 120 milhões de reais, se eu não me engano, é muita grana pro Ed. O torcedor ficou revoltado porque a negociação não aconteceu. Agora o torcedor já pensa diferente, porque existe a possibilidade, existe não, é real vender o Wesley hoje por mais de 20 milhões de euros. E com o resultado de 0-0 ontem, o Flamengo agora na briga por alguma coisa no Brasileiro? Tá difícil, né, Júlio? Não vou enganar o torcedor, é o que eu falo lá no meu canal, é o que eu falo pra galera que me acompanha. A gente não vai iludir, só que existe um lado de, enquanto tiver 1% de chance, 99% de fé. Só que tá complicado, tá difícil, porque matematicamente o Flamengo tem chance, sim, mas os times, por exemplo, Botafogo tá num grande momento, tá jogando muita bola, acho que, tipo, da galera que acompanha o Botafogo, é o melhor momento do Botafogo, um dos melhores, tirando a época do Garrincha, obviamente que a gente não acompanhou, mas um dos melhores momentos da história do Botafogo. Então teria que torcer para tropeço de Botafogo, tropeço do Palmeiras, o Fortaleza também tá muito bem, ninguém fala nada, mas o Fortaleza tá muito bem. O Internacional tá crescendo demais, tá vindo ali, acho que 13 jogos sem perder no Beira-Rio. Então, assim, futebol tudo é possível, mas tá difícil. Aproveitando o gancho de Botafogo, o Flamengo parece que já está classificado para a Supercopa, né? Sim. Parece que vai ser em fevereiro no Mangueirão, né? Isso aí. Você, como flamenguista, prefere pegar o Palmeiras ou o Botafogo e por quê? Eu, sinceramente, eu não escolho adversário. Não escolho, porque eu acho que para você levantar um título, você tem que enfrentar o que vier. Mas, pelo tamanho da rivalidade, um Flamengo e Palmeiras, eu acho que hoje acaba sendo maior do que um Flamengo e Botafogo, não desmerecendo o Botafogo de maneira alguma, mas o Botafogo tá indo um crescimento ainda, tá voltando. O Textor chegou, tá investindo dinheiro, o Botafogo tá voltando aos poucos, mas tem que se solidificar. Por exemplo, ano passado o Botafogo foi, no final acabou perdendo. Esse ano, ainda não ganhou o Campeonato Brasileiro, vai jogar Libertadores, ainda não ganhou. Então, assim, o Botafogo tem que ganhar a Libertadores. O Botafogo tem que ganhar o Campeonato Brasileiro, se solidificar ano que vem, brigar de novo. Então, a grandeza de Flamengo e Palmeiras hoje acaba sendo maior, não pela história do Botafogo, não é isso, mas pelo momento. Agora, pro futebol carioca seria melhor, né? Um Flamengo e Botafogo. Pro futebol carioca a gente tem a final da Supercopa pra gente poder fortalecer mais ainda o futebol carioca. E o Arrascaeta parece que vai ter que parar para operar, né? Operou hoje, agora há pouco tempo. Será que até fevereiro ele volta? Pra disputar essa final pelo Flamengo? A operação dele, não foi, pra galera entender, não foi uma operação de meter a faca, igual a galera, né, fala. Foi uma raspagem, né? Ele sentindo dores, incômodo, então tem que fazer uma raspagem na cartilagem pra ele poder amenizar essa dor, pra desinflamar. Acredito que até fevereiro ele volta sim, até porque ele não joga mais esse ano, né? Então já vai atrás de molho, já vai entrar no tratamento. A gente tá aí no início / meio de novembro, ainda tem mais 5 jogos, se eu não me engano. 5 jogos, 33ª rodada foi ontem. Tem mais 5 jogos ainda. E aí o Arrascaeta não joga. O Flamengo só volta a jogar na quarta-feira que vem contra o Cuiabá. E o Arrascaeta só vai voltar a jogar ano que vem, justamente para ele poder voltar 100% e fazer uma boa pré-temporada. Agora vamos falar sobre a decisão de domingo.
Você esteve lá em loco, né? Sim, estive lá. Conta pra gente como é que foi antes, durante, depois. Tudo que você puder contar aí pro pessoal do volume de jogo. Cara, então, Júlio, eu costumo dizer que... Quanto tempo você chegou antes do jogo? Fala isso tudo. Então, aí. eu costumo dizer que cobrir o Flamengo, pra mim, é um privilégio. Porque eu sou Flamengo, obviamente, eu comecei a cobrir o Flamengo como jornalista. Sempre fui jornalista. Mas não trabalhava. Vou ser bem sincero, sou muito honesto pra falar, eu tava até desgostoso da minha profissão, porque eu não olhava pra um lado, olhava pro outro. As oportunidades que apareciam pra eu trabalhar na minha profissão era só pra falar sobre tragédia, né, problema, teve um problema aqui, tragédia ali, matou, fez, aconteceu. Isso nunca me fez na minha cabeça, nunca gostei. E aí, hoje eu poder exercer a minha profissão, que eu amo, né, que é ser jornalista, e com o time que eu amo, pra mim é um privilégio. Então, estar em loco no domingo, não somente no domingo, mas várias finais, vários jogos, finais importantes do Flamengo que eu já cobri, é um privilégio. Então, assim, domingo tem uma atmosfera diferente, né? Porque a torcida do Atlético Mineiro não tem jeito. A torcida do Atlético Mineiro não desce o Flamengo, os caras não aceitam, os caras não gostam. E foi uma atmosfera muito pesada, muito complicada. E aí a gente tem que fazer uma logística diferente, até por segurança. Entendi. Então o jogo foi 4 da tarde, eu cheguei na Arena MRV 10 para as 9 da manhã. Abri a Arena MRV e saí da Arena MRV. Fiquei 12 horas lá dentro. Cheguei 10 para as 9 e saí de lá 9 horas da noite, 9 e pouca da noite. Ou seja, cheguei muito antes do que todo mundo, porque ali no redor você tem que passar pelo meio da torcida, né? A entrada da imprensa lá, você tem que passar no meio da torcida organizada, daquela loucura. Então, assim, tem que ressaltar aqui, Júlio. Eu tenho muitos amigos atleticanos. Muitos, muitos, muitos. Tem o Danilo até, pô, o cara amigão meu. Tem o Igor, tem assim, muitos amigos atleticanos. Só que, infelizmente, né, sempre tem um ou outro que acaba deixando a emoção mais aflorada. Por isso que, infelizmente, no futebol nós ainda temos casos de morte, isso, aquilo, outro. Então, para evitar isso tudo, aí cheguei muito cedo, 10 para as 9 da manhã, já estava lá, até para poder também, não só por isso, mas para preparar todo o equipamento, toda a estrutura. Porque a galera pensa, por exemplo, tá até falando aqui quando eu cheguei, o jogo do Flamengo foi ontem. 5h30 da manhã eu tava indo dormir. Porque tu tem que... É muito conteúdo, muita coisa. E eu sou um cara que eu gosto de fazer as coisas pra dar tudo o mais certo possível, pra não ter erro nenhum, pra não ter problema nenhum. Então eu termino de fazer, eu gosto de ir lá, então eu gosto de ver se tá tudo certinho. E às vezes tem isso, às vezes você faz uma coisa, você programa, quando você vai ver, você não ficou direito. Então, chegar cedo no estádio também significa você preparar o ambiente pra você trabalhar bem. E no teu canal, você faz tudo sozinho ou tem alguém que te ajude? O que acontece? Eu já tive uma equipe, assim, de 8 pessoas. Só que eu entendi, né, naquela ânsia de você ter muitas pessoas junto com você, cada um fazendo um tipo de coisa. Só que essas pessoas têm que estar preparadas. Não adianta você ter muitas pessoas se as pessoas não entendem de fato o que precisam fazer. Então hoje eu tenho 2 pessoas comigo. Eu tive 8, reduzi, porque a gente acabava que o resultado não estava sendo da forma com que tinha que ser. E hoje eu tenho 2 pessoas comigo. Uma dessas pessoas é meu filho, que eu já estou trabalhando ele. Aí no caso lá, voltando ao jogo, você falou do antes. Durante lá, teve algumas confusões, né? Parece que teve um fotógrafo que tomou bomba, né? Sim. A gente tava com um colega no campo que inclusive teve que sair correndo, ficou assustado. Primeira vez dele no campo, né? E lá na Arena MRV, a arquibancada, o finalzinho da arquibancada, meio metro pro campo. É meio metro, 50 centímetros, é meio metro pro campo. Muito perto. Fica um espacinho pequeno. E aí esse colega, a primeira vez que ele foi pro campo, ficou atrás do gol ali, bem de cara com a torcida do Atlético Mineiro. Então, assim, ele ficou ali, ele não podia olhar pro lado que o torcedor do Atlético Mineiro achava que... tem o Flamengo! Aí começava aquela confusão. Numa dessas confusões, vocês viram, foi público aí, né? As imagens saíram de tudo quanto é lugar, ele se assustou e saiu correndo, porque ele achou que o torcedor fosse pular pra dentro do campo pra brigar com ele. Então, assim, eu só fui pro campo no final do jogo, eu não fui durante o jogo, tinha a possibilidade de estar lá, mas pro conteúdo que eu faço, estar na tribuna, eu acabo analisando o jogo melhor que eu vejo de cima do que ele de baixo. De baixo você vê como se estivesse dentro do campo. Então, assim, é mais complicado para você analisar como um todo. Então, eu prefiro ficar na tribuna, mas no final do jogo eu fui lá depois da confusão, porque eu faço pós-jogo, acaba o jogo, eu faço pós-jogo e tal.
Mas aquela confusão do pessoal invadindo, eu não cheguei a pegar dentro do campo. Peguei lá de cima da tribuna. Mas foi um clima muito pesado. Um clima muito pesado. O que a torcida do Atlético Mineiro, alguns, né? A gente não pode generalizar. Não é a torcida. Alguns torcedores do Atlético Mineiro, o que eles fizeram, infelizmente prejudicou demais o Atlético Mineiro. E tem que ter uma punição exemplar, porque a gente não pode aceitar. Eu conversei com o Rossi dentro do campo sobre isso. Eu conversei com o Michael e todos falando. Isso não pode, não existe isso. Tocaram uma bomba do lado do Rossi. Do lado do Rossi. Ele falou pra mim, ele falou, Marquinhos, eu pedi ao juiz, ao Klaus, né? Ele falou comigo, eu pedi ao Klaus pra encerrar o jogo, porque assim, o Atlético não ia virar. E questão de segurança. Mas ele falou que o Klaus falou, não pode encerrar agora, vem pra cá, espera amenizar e tal. Mas o Atlético tem que ser punido severamente. Já tá sendo, né? Já foi interditada a arena. Pra dar exemplo, porque se não punir, Júlio, acaba, daqui a pouco, um torcedor, infelizmente, já acontece, mas daqui a pouco acaba falecendo jogador de futebol dentro de campo. Agora vamos voltar pro jogo. Você não achou que o Flamengo no primeiro tempo ficou muito atrás e no segundo tempo a entrada do Bruno Henrique no lugar do Gabigol, o time atacou mais e perdeu mais chances claras no segundo tempo? Então, o Felipe Luiz, ele fez uma mexida que, no meu ponto de vista, foi muito inteligente. Essas coisas, na hora, muitas das vezes o torcedor não entende. Mas depois você revendo o jogo, você fazendo uma nova leitura, ele botou o Fabrício Bruno. Ali pra mim ele ganhou o jogo. Ali pra mim ele matou. Porque o Atlético, ele tava com muita liberdade pelas laterais. As alas do Atlético, ele tava com muita liberdade. E aí quando ele bota o Fabrício Bruno, ele iguala o número de jogadores ali no sistema defensivo. E ali pra mim ele já dificulta mais ainda pro Atlético Mineiro. E aí, quando o Bruno Henrique entra com a velocidade que ele tem, aí fica melhor ainda. Mas, Júlio, o que acontece também? O Flamengo não foi pra lá com a necessidade de fazer o resultado. O Flamengo fez o resultado aqui no Maracanã. Poderia ter sido melhor ainda um 3-0, mas aí acabou saindo o gol, a falha do Léo Ortiz, e acabou saindo o gol 3-1. Então o Flamengo foi, de certa forma, confortável. E o Felipe Luiz é um cara muito inteligente. Ele é um cara muito inteligente, ele é um cara que ele estuda, ele é um cara que ele vê, que ele olha e tá crescendo cada vez mais. Ele correu risco e ele já falou sobre isso, várias coletivas, que ele vai correr risco. Ele já falou pro torcedor, olha, eu vou correr risco, eu prefiro vencer, igual as palavras do Jorge Jesus, aprendeu direitinho, né? Eu prefiro vencer de 5-4 do que vencer por 2-0, mas jogar feio. Então, assim, ele ontem na coletiva ele falou isso, que o time já tá começando... ele ficou orgulhoso do time ontem, de ver o Flamengo jogando ontem, de indo pra cima, de sufocando. Esse é o DNA que ele quer. Então, assim, ele falou, eu vou sofrer risco. O torcedor do Flamengo tem que se preparar, porque a gente vai sofrer riscos em vários momentos. E jogou contra o Atlético Mineiro, que é um time grande, dentro da casa deles. Então, era natural. Eles precisando de fazer resultado, jogando em casa. A torcida do Atlético, antes do jogo, fez uma festa muito bonita. Que ele fosse vir pra cima e dar um certo sufoco. Mas dentro de toda a situação, eu acho que o sufoco que o Flamengo passou foi mínimo, no meu ponto de vista. E os reforços dessa janela agora, última? Você concorda com o Felipe Luiz que eles qualificaram mais o elenco? Sim. Porra. O Alexandre, que tá jogando a barbaridade. Alexandre, mesmo, cara, dos 2 jogos da final da Copa do Brasil, ele arrebentou. A experiência dele... Pô, o Hulk não arrumou nada, Júlio. O Hulk não arrumou nada. E não foi só nos 2 últimos jogos, não. Ontem, o Davidson não arrumou nada. Tudo bem, ali o Davidson bateu de frente ali com o Wesley também. Só que assim, o Alexandre joga demais, joga muita bola. O Ayrton Lucas caiu um pouquinho de produção, né? Caiu um pouquinho de produção, mas a gente torce. Tem o Alan também que precisa melhorar, é um jogador também que não tá bem, que o Flamengo investiu uma grana muito alta em cima. O Alcaraz tá crescendo de produção. Eu conversei com o Alcaraz também em campo lá em Belo Horizonte. E ele falou que tá muito animado. É menino de 21 anos o Alcaraz tem. Então o menino tá evoluindo, mas vai se soltando. E tem o peso de ter sido o jogador mais caro da história do Flamengo, contratação. Isso é um peso. Vestir a camisa do Flamengo já é um peso. Imagina você chegar... Lembra do Vitinho? Como é que foi quando chegou? Que ele sofreu? Então, assim, tem que ter paciência com ele também. Então, assim, eu acho que o Flamengo contratou bem. Essa janela que vem agora, se o torcedor do Flamengo estiver esperando grandes contratações, esquece, porque não vão vir grandes contratações, até porque o Flamengo precisa, pelo contrário, fazer o caminho inverso agora, precisa vender. Precisa vender para poder entrar caixa, para poder equilibrar as contas.
E o volante Everton Araújo, você gostou do jogo dele no domingo? Parece que já vão querer renovar o contrato dele, já tem proposta do exterior, né? O Everton Araújo, eu conheço ele desde a base, né? É um menino, assim, super humilde, realmente, de fato. Ele até falou isso ontem, e, assim, pra quem não sabia, eu já sabia porque eu acompanhei ele desde a base. Ele foi barbeiro, né? Ele cortou cabelo. não sabia. Ele veio do Volta Redonda. No CT do Volta Redonda, pra ele se manter, ele cortava cabelo. Ele era ali dentro, né? Pra ele poder se manter, pra ele poder ir treinar, pra ele poder fazer as coisas e tal. Ontem ele externou isso, né? Porque acharam uma foto dele cortando cabelo, e aí ele externou e falou sobre isso. E eu acompanho ele desde a base. Eu tava no Flamengo e Palmeiras, sub-20 brasileiro de 2020, e agora não lembro se é 22 ou 23, em Volta Redonda. E ele jogando, dono da posição ali, e o Flamengo foi campeão, né, em cima do Palmeiras nos pênaltis, campeão brasileiro, sub-20. E aí eu entrei em campo, falar com a galera, o Igor Jesus, que já saiu e tal, outros. E falei com ele todo tímido, tava chegando no sub-20 e tal. E agora no título, aí eu falei com ele de novo. Ele já me conhece, né? Eu falei, tu lembra quando a gente conversou lá e tal? O lado bom de você cobrir base é isso. A garotada já sobe, já te conhece, já sabe que, né, que você acompanha desde pequeno. Ele falou, pô, realmente, Marquinhos, minha família toda aqui. Ele falou com minha família toda aqui, uma emoção. Agora, ele tá amadurecendo muito, e muito rápido. A personalidade que ele tem, assim, de um cara seguro, dominou ali, tomou conta daquele meio campo. Mas ele já tem proposta mesmo? Ou é especulação? Não, até porque a janela tá fechada, né, Júlio? Então, assim, não tem proposta pra ninguém. Mas a especulação, digamos assim, que é uma pré-proposta, vai chegar, não tem como. Quando começa a ser falado assim, é porque a proposta já tá pronta, é só esperar abrir a janela pra poder enviar. Vamos ver quanto que vai ser essa proposta, né? E se agora o Flamengo não vai liberar ele facilmente agora, não. O Wesley eu acho que sai. O Wesley e o Fabrício Bruno são dois jogadores que, na minha opinião, acho que na próxima temporada eles vão sair do Flamengo. E o Flamengo conquistou o título, estava todo mundo feliz, comemorando, e o Gabigol solta aquela bomba, né? Dizer que já não ia ficar para o ano que vem. Você acha que isso ofuscou a conquista? Muito. Eu tentei, não somente eu, né? Vários colegas Os próprios nossos. colegas dele não sabiam. Não sabia. Isso que eu ia falar aqui agora. Quando assim que acabou a premiação, levantou o troféu, o Gabigol tava ali, e aí eu cheguei pra falar com ele, ele saiu, ele baixou assim, se abaixou, meio que se esquivando de todo mundo, saiu correndo, não falou com ele, só falou com o André Hernan mesmo, ali na beira do campo, quando ele deu a declaração também. E, cara, é claro que isso ofuscou. A gente comentou sobre isso lá em Belo Horizonte e vem comentando de lá pra cá. Tirou todo o foco do título do Flamengo. Você não vê, por exemplo, o torcedor... Ontem que você foi ver, no Maracanã. Mas até ontem, você não via a torcida do Flamengo zoando o Atlético Mineiro. Zoação saudável no futebol, né? Sadia. Por ter conquistado o título. Só se falava em Gabigol, Gabigol. Aí o Flamengo ainda vai e me solta uma nota daquela que potencializou ainda mais, né? Gabigol falou, aí o Flamengo soltou uma nota... Aí o Gabigol respondeu, aí depois já saíram notícias em cima, e aí Flamengo, tudo assim. O que é bom é muito bom, o que é ruim é muito ruim. Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. O papo tá muito bom, mas vamos continuar. O Felipe Luiz precisou de apenas 9 jogos, né, para ser campeão. Superou o Ney Franco, né? Superou o Ney Franco. Ney Franco foram 12 ou 13. Você acha que com esses 9 jogos ele agora já tá afim para 2025? Vão ser novos desafios. E assim, o que acontece? Interessante falar sobre isso, porque o Felipe Luiz chegou, ninguém conhecia, né? Chegou como técnico no profissional. Ele era técnico na base. É outro também que eu vim acompanhando, cobri o título que ele ganhou no Sub-17 de São Januário. Eu tava lá, entrei no campo, falei com a garotada sempre receptiva. Conversei com o Felipe Luiz, e falei com ele em Belo Horizonte também. Falei, pô, quem diria? Porque lá em São Januário, quando eu falei com ele, eu falei, ó, continuar desse jeito, você vai no profissional. Ele, não, calma, rapaz, que jeito dele, calma, rapaz. E na época o Mário Jorge, né, que era o técnico do Sub-20, e eu falava, olha, vai passar pro Sub-20 já e vai estar no profissional. Ele, não, calma, não, rapaz, tem o Mário Jorge aí e tal. Eu falei, ó, aí eu falei com ele lá em Belo Horizonte, falei assim, ó, lembra que eu falei? Ele, pô, né, cara, foi rápido demais. Então, o Felipe Luiz chegou no profissional, ninguém conhecia a forma dele trabalhar. 2025 vai ser diferente, que todo mundo já vai conhecer. E ontem ele já deu um indício sobre isso.
Ontem ele falou, porque ontem ele jogou com 3 zagueiros, né? Já tá dando a cara dele pro time, né? Ele já. Ele até falou ontem. Um time que não tem variação de jogo, ele não é campeão. Por quê? Porque ele já começa a ficar conhecido. A forma dele jogar, o jeito dele jogar. O Jorge Jesus, por exemplo. O Jorge Jesus, todo mundo sabia a escalação do Jorge Jesus. Aquele time de 2019, todo mundo sabe de cor. Parar aqui pra falar, todo mundo sabe. Perguntar qualquer um, até quem não é torcedor do Flamengo. Qual é o time de 2019? Todo mundo sabia. Mas por que ele arrebentava? Porque tinha variação de jogo. Porque ele entrava em campo e... contra esse time a gente vai jogar desse jeito. Contra esse time a gente vai jogar desse jeito. Contra esse a gente vai jogar desse jeito. E ninguém conseguia parar. E teve aquela história mesmo que o Boa Vista falou que tinha negócio de pula casinha? Isso, teve aquele tic-tac, né? Parece que era um código que eles tinham que ninguém entendia. Ninguém entendia. Então, assim, por isso que ele arrebentou. Ninguém conseguia parar. Todo mundo sabia qual era a escalação. Hoje em dia, até assim, nas minhas redes sociais, a gente solta, né? Um dia antes, né? Quando alguém solta, a gente pega a escalação. Ou então, quando a gente sabe, a gente solta a escalação. Aí, de vez em quando, vem um e comenta. Pô, jogo decisivo, tá soltando a escalação. Eu falei, gente, 2019, você não sabia qual era a escalação do Jorge Jesus? Você sabia. Com todos os jogadores que iam jogar, até os reservas você já sabia. Só que o cara tinha variação, então ninguém conseguia parar. E o Felipe Luiz está indo pelo mesmo caminho. Ontem ele falou isso, um time que não tem variação não é campeão. Voltando ao assunto Gabigol, o Flamengo já tá mapeando alguém pro lugar dele pro ano que vem? Oficialmente ainda não, mas o Flamengo nunca para, independente de Gabigol. O scout do Flamengo nunca para de buscar nomes, de buscar oportunidades. E com certeza ele já tem alguns nomes aí, independente de Gabigol sair ou não. O Marcos Braz já falou que não vai ficar, né? Marcos Braz não fica. Assim, Marcos Braz não fica no departamento de futebol do Flamengo. Isso. Mas acredito que vão ter as eleições, né? Daqui a pouco, né? Daqui a 20 dias, né? 15, 20 dias. Dia 9 de dezembro. Vão ter as eleições para presidente. O Duns, que é um candidato do presidente Rodolfo Landim, se ganhar, Marcos Braz não vai ficar no departamento de futebol, mas vai ficar ali, em volta, ajudando, conversa. Mas se o Dunst ganhar, já tem o profissional para colocar no lugar do Braz? Diz ele que sim, mas não fala quem fala, não revelou. Entendi. Agora vamos começar falando do teu canal, Marquinhos. Quando que você começou a gostar de futebol assim desde pequeno? Quando que você escolheu o Flamengo? Assim, eu costumo falar que o Flamengo me escolheu. O Flamengo escolhe a gente, né? Como, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Um tem 14, 14 anos, vai fazer 15 agora, e o outro vai fazer 4 anos. Os 2, eu nunca, de coração, os meus filhos, como meu pai fez comigo, eu nunca virei para meus filhos, não, você vai ser Flamengo. Nunca fiz isso. E eu tenho, assim, a madrinha deles, vascaína ferrenha. E ela fica, não, é Vasco, é Vasco, é Vasco. Eu não me preocupo. Porque, assim, ele vai ver, ele vai acompanhar. E assim foi comigo também. O meu avô era vascaíno doente e fez de tudo para eu virar Vasco. Só que o meu pai é Flamengo, meu pai sempre me deixou. Ele falou, me apresentou o Flamengo, me mostrou o Flamengo, e aí o Flamengo escolhe a gente. E eu olhava e eu ficava apaixonado. Eu lembro até hoje desse jogo, primeiro jogo que eu fui na minha vida. Eu ia perguntar. Primeiro jogo que eu fui na minha Flamengo e Volta Redonda, campeonato estadual, agora eu não lembro o ano. Eu tinha uns 8 anos de idade, 7 anos, não lembro o ano. Na Gávea, Cláudio Adão jogava no Flamengo. Cláudio Adão jogava no Flamengo como se fosse hoje. Tava no finalzinho do futebol dele, mas ainda jogava no Flamengo. E na Gávea, não foi nem no Maracanã, meu primeiro jogo de futebol, meu pai me levou lá e eu fiquei apaixonado. Aquela arquibancadazinha pequenininha da Gávea ali, eu já fiquei apaixonado. Quando eu fui no Maracanã, foi um Flamengo e Vasco, aí, 3-1 Flamengo em cima do Vasco. Não lembro o ano que foi. Lembra quem fez os gols? Não lembro. Foi em 93, se não me engano. 1993, 92, uma coisa assim. Tá. Tanto é que depois, logo em seguida, né? Aí eu comecei a ir para jogos. Aí eu lembro, outra memória viva que eu tenho é aquele jogo Brasil-Uruguai que o Romário fez na eliminatória para a Copa de 94. Então isso é vivo na minha cabeça também, que eu tava no Maracanã, meu pai me levou. Eu falei, pai, eu queria ir num jogo do Brasil. Naquela época a seleção era diferente. Naquela época a seleção arrebentava. Se bem que naquelas eliminatórias não tava bem, mas era muito diferente do que é hoje. O torcedor tinha uma paixão muito maior. Hoje, com todo respeito à seleção brasileira, eu fico feliz quando o jogador do Flamengo é convocado, mas
Não assisto. Hoje tem jogo do Brasil e Uruguai, eu não assisto. Entendi. Então você começa em 93 a gostar de futebol. Não, futebol já jogava nas ruas do bairro, molequinho, sempre gostei de futebol. Mas de ir ao estádio frequentar, foi isso, foi em 90, sozinho. Eu comecei ao estádio, porque o meu pai, assim, trabalhava muito e não tinha tempo para me levar. E aí eu, com 13, 14 anos, eu já morava em Vila Isabel, ia andando pro Maracanã. Na época, aquelas grades que tinham no Maracanã, hoje em dia é tudo diferente, mas na época eram umas grades altas pra caramba. Eu era magrinho, passava no meio da grade ali, entrava no Maracanã e ia embora sozinho. Meu pai achava que eu tava na casa de amigo, eu tava no Maracanã torcendo pro Flamengo. E quem foi teu primeiro ídolo, assim, de infância? Pô, meu primeiro ídolo mesmo, assim, eu vendo ali jogando, foi o Romário. Foi ele que eu, na minha época, né, que era aquele apelo. Eu lembro de um jogo Flamengo e Botafogo, o Romário jogando com o braço enfaixado. Lembro. Aquele jogo ali. Então, tipo, essas coisas todas ficaram na minha memória. Engraçado, o Romário não ganhou muitas coisas no Flamengo, né? No títulos expressivos, mas ele era um cara de personalidade forte, aquela confusão dele com o Edmundo, e ele batia de frente, ele fazia. Então, assim, na minha época, na minha infância, acabou sendo o Romário. Em que ano você cria o teu canal Tudo pelo Flamengo? O canal ele foi criado em 2019, como torcedor, não como jornalista. Eu, na realidade, eu trabalhava na Globo, né? Eu trabalhava na Rede Globo. Só que eu costumo dizer, Júlio, que a gente tem que trabalhar e tem que fazer o que a gente ama e o que deixa a gente feliz. Trabalhava na Globo, um emprego bom, estabilidade. Só que eu não tinha o principal. Eu não era feliz com o que eu fazia. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no jornalismo na Globo. Eu trabalhava com outra coisa na Globo. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no jornalismo, na redação do Fantástico. Só que eu não estava feliz. E um dos motivos de eu não estar feliz na Globo, por incrível que pareça, parece loucura, era porque eu não conseguia acompanhar o Flamengo. Lá, o horário que eu trabalhava, que era o horário na madrugada, eu tinha que chegar lá 9 horas da noite e saía de lá 5 da manhã. Ou seja, durante o dia para casa e dormia a maior parte do dia para trabalhar no outro dia de madrugada. E eu não conseguia acompanhar o Flamengo, eu não conseguia ir para jogo. Só quando era um jogo, tipo assim, um domingo, jogo assim. Mas, por exemplo, jogos importantes, Libertadores, meio de semana, esquece. Eu não conseguia. Eu lembro como se fosse hoje aquele jogo do Flamengo na Libertadores 2017, que a gente acabou sendo eliminado, né, na fase de grupos. O Rafael Vaz até ficava, falta quanto tempo para acabar? Quanto tempo para acabar? Eu tava trabalhando, cara, isso é interessante também falar. Eu trabalhando lá dentro do estúdio da Globo, e a galera, o couro comendo, né, trabalhando, e eu querendo ver o jogo, saber como é que tava e tal. Aí um colega lá da época virou pra mim e falou assim: larga isso aí, o Flamengo não te dá dinheiro não, isso aí não vai te levar a lugar nenhum não, vem pra cá, não sei o que, vem trabalhar. E hoje a galera vira pra mim e fala assim: porra, cara, olha aí você com o Flamengo, onde você tá, o que você tá fazendo. Então, assim, eu acabei saindo da Globo porque eu não tava feliz, não tava bem, não tava feliz. E aí, quando entrou aquelas... 2019, foi o ano mágico do Flamengo. Você imagina, em 2019, você não conseguia acompanhar o Flamengo. E eu não tava conseguindo acompanhar aquilo ali, meu irmão, aquilo ali tava acabando comigo. Aí eu virei, né, pro meu supervisor lá na época e falei: olha, primeira oportunidade que tiver, pode me mandar embora. E aí depois começou a entrar o negócio da pandemia, aí acabou me mandando embora. E aí eu, no finalzinho de 2019, eu consegui acompanhar um pouco mais. Você vai a todos os jogos, tanto dentro quanto fora de casa? Eu hoje ainda não consigo ir pra... Porque assim, é um custo alto. Eu ia perguntar isso. É um custo alto. É hotel, é passagem, é alimentação. Então, assim, é um custo muito alto. Não dá ainda para... Eu não tenho patrocinador para viagem, eu não tenho patrocinador, eu não tenho investidor. Então, tudo que eu faço é do meu bolso. Então, ano passado, por exemplo, eu não fui a 1 ou 2 jogos só. Esse ano eu já fui para mais jogos. Então, ano que vem eu quero ir para mais jogos ainda. Então, assim, aos pouquinhos, né, as coisas encaminhando. Então, mas eu procuro estar sempre nos jogos mais importantes e mais decisivos pro Flamengo. Assim, alguma viagem que você tenha feito com o Flamengo, qual foi o estado que mais te impressionou a torcida, assim, a recepcionar o time? A torcida do Corinthians é uma torcida, assim, bem forte. Os caras são bem apaixonados. O Itaquera, os caras fazem uma festa muito bonita, né? E não somente uma festa, os caras cantam bem, os caras incentivam. Acho que a torcida do Corinthians, ela
Ela é uma torcida assim que... Por isso que, né, em São Paulo tem essa rivalidade lá entre eles, porque a torcida do Corinthians é uma torcida bem apaixonada. Mas eu digo assim, em termos do Flamengo, você viajou para algum lugar que chegou lá, a Ah, torcida te impressionou? você fala do Flamengo? Ah, Isso. torcida do Nordeste. Ah, entendi. A galera do Nordeste é uma... Pô, eu fui no Piauí, Flamengo e Teresina, pela Copa do Brasil. Uhum. Cara, torcida de... Pô, os caras são apaixonados, irmão. Os caras... É coisa de ir pra porta do hotel e ficar a madrugada inteira e uma galera grande. A torcida do Nordeste, Fortaleza também. Quando eu fui em Fortaleza, torcida Natal, no Rio Grande do Norte, a galera... Pô, o Flamengo jogou contra o ABC lá. Então, assim, é uma torcida bem fiel, vamos colocar assim. Bem apaixonada e fiel. E na final da Libertadores de 19, você já tinha canal? Onde você estava nessa final? Na arquibancada. Lá de Lima. Mas você foi como torcedor ou Como já torcedor. tinha o canal? Não, então. Aí é aquela história que vai. Eu saí da Globo, né? Aí eu pedi pra sair justamente por isso. Imagina, Flamengo chegou. Ó, eu nem imaginava em final, né? Quando eu quis sair da Globo. Eu tava pensando em semifinal, Flamengo e Grêmio. Falei, pô, o Flamengo vai chegar depois de 38 anos numa semifinal de Libertadores. Eu quero viver esse momento. Aí, pum, saí da Globo. Saí da Globo. Consegui ser mandado embora. Primeira coisa que eu fiz. Comprei uma passagem pra ir pro Rio Grande do Sul. Flamengo e Grêmio 1x1. Foi a minha primeira viagem pra um jogo importante assim. E aí eu fui pro Rio Grande do Sul sozinho. Aí empatou lá. Voltamos no Rio, metemos 5 e fomos pra final. E aí começou a peleja, né? Porque a final ia ser em Santiago, no Chile. E a passagem já tava caríssima. Caríssima. Tipo assim, passagem de avião pra Santiago, pra final da Libertadores e de volta, tava, na época, tipo, 15 mil reais. E de volta. Quando mudou pra Lima, dobrou o preço. E aí eu falei, esquece, não vou conseguir. Só que eu era torcedor. O meu canal, eu fazia vídeo na arquibancada. Torcendo, ia pegando as partezinhas, juntando e tal, torcendo, fazia um pós-jogo na arquibancada ali, comentando com a galera, pulando, vibrando. Era na arquibancada. E aí, quando o Flamengo se classifica pra final, né, que aí muda pra Lima, e eu vejo o preço, eu falo assim, cara, não vou conseguir ir. Aí um amigo meu, grande amigo meu, ele vira pra mim e fala assim, cara... ele vira pra mim e fala assim, que na época, eu falei assim, eu não vou, mas eu vou comprar... Eu sou sócio torcedor, Eu falei, eu não vou, mas eu vou comprar um ingresso pra guardar de lembrança da final. Que comprei ingresso, tal, bonitinho. Aí um amigo meu... Só que assim, na época, pra comprar ingresso, só podia comprar um por CPF. Aí, o que acontece? A galera tava comprando e vendendo esse ingresso por 5 vezes mais o valor. O ingresso foi R$300. O nego tava vendendo por 1.500. Aí esse amigo meu falou assim, pô, cara, eu queria ir pro jogo. Só que, pô, R$1.500 no ingresso, todo mundo que eu conheço tá querendo me vender por esse preço. Eu falei, não, cara, faz o seguinte, pode comprar o meu aí pelo preço que eu paguei, 300, eu não vou pro jogo não, só te peço uma coisa. Guarda o ingresso e traz de volta pra mim. Porque eu quero botar num quadro, eu quero, né, independente se ganhar ou perder. Chegamos na final. Aí ele falou, beleza. Aí ele comprou o ingresso, né, de mim. Só que o que ele fez? Ele conseguiu arrumar outro ingresso. E aí ele virou pra mim e falou assim, ó... Porra, até me arrepio falando isso. Ele virou pra mim e falou, ó... Você vai comigo pra Lima. Você vai porque pela tua honestidade, pela tua humildade de você querer me ajudar. Você poderia muito bem querer vender por mais caro como todo mundo. Mas não, você vendeu pelo mesmo preço, você me ajudou e agora eu vou te ajudar. Vamos. Eu falei, não, cara, mas eu não tenho dinheiro pra ir. Ele, não, vamos. A gente anota tudo e você me paga como você puder. Sem pressa, pode passar o tempo que for, sem pressa. E lá no jogo, 1x0 River, o jogo acabando, vocês acreditavam na virada? Cara, eu tenho um vídeo que eu... Né, como eu fazia vídeo na arquibancada, eu sempre assistia o jogo com o celular, assim, gravando. Tipo assim, eu botava o celular, ou eu, a minha esposa, botava o celular e eu assistia o jogo e, tipo assim, eu esqueci que o celular tava ali. Mas eu gravava por causa das reações e tal, porque era o canal de torcedor. E aí tem um vídeo que eu, na hora do gol, que eu tô assim, justamente assim, eu tô cantando, e no Rio não tem outro igual, só o Flamengo, aí o Flamengo campeão mundial, atacando, e aí a voz vai baixando. Quando o Gabigol faz aquele segundo gol, tem um vídeo, eu me acabo de chorar. Porque assim, Júlio, a gente tava
Foram 38 anos de espera. E para eu chegar em Lima foi complicado, porque obviamente que ele não comprou passagem direto, voo direto. Então a gente teve que fazer um monte de coisa para chegar em Lima. Pra você ter noção, a gente saiu uma semana antes do jogo, eu só fui conseguir chegar em Lima, o jogo era 3 horas da tarde no horário de Lima, eu só fui conseguir chegar na rodoviária de Lima meio-dia. Então já fui da rodoviária direto. Então assim, quase que eu perdi o jogo. E, cara, foi espetacular. A atmosfera que a gente viveu em Lima, eu fui pra Guayaquil, eu fui pra Montevidéu, não se compara. Não se compara. Não se compara. Quem viveu Lima, quem tava em Lima, foi uma situação surreal. Quem tava ali dentro do estádio pra ver aqueles gols, da forma que foi, a comemoração, tudo. Foi assim, foi de arrepiar e aquilo ali vai ficar... Quero ganhar 300 Libertadores, mas não vai ser igual aquela, porque a de Lima foi especial. Essa final foi em novembro, né? Foi. Quando chegou 23 de novembro. Quando chegou em março, veio a pandemia. Em junho e julho, Jorge Jesus saiu. Isso. Você, o que tu achou? Você é viúva dele até hoje? Acha que o Flamengo tem que deixar isso aí pra trás? Não, eu gostaria de ver... assim, quem fala que não gostaria de ver o Jorge Jesus de volta no Flamengo, cara, acho que... Independente de ser viúvo ou não, eu acho que todo torcedor do Flamengo, eu acho que ele é viúva porque ele quer ver o Jorge Jesus de volta. Até pra ver. Agora, eu acho o seguinte, o Felipe Luiz tá conseguindo dar uma equilibrada nisso. Eu acho que o torcedor do Flamengo hoje com o Felipe Luiz, porque consegue ver o Flamengo com o Felipe Luiz jogando parecido com o Flamengo do Jorge Jesus, até porque ele aprendeu muita coisa com ele. Então talvez o Felipe Luiz consiga dar uma quebrada um pouco nesse gelo. Mas o que o torcedor do Flamengo queria ver o Jorge Jesus não é propriamente dito o Jorge Jesus, mas é o jeito de jogar, a forma de jogar. Porque depois que você se acostuma com o que é bom, você não quer voltar com o que é ruim, né? Você acostuma a comer filé, picanha, arroz, feijão e batata frita. Você vai querer comer isso todo dia. Não vai dar, mas você vai querer comer todo dia. E depois que ele saiu, ele teve pra voltar mesmo? Ou foi especulação isso? Isso é um outro lado, né? O Jorge Jesus não voltou porque ele não quis. Oportunidade ele teve. Ele não voltou porque ele não quis. E aí tá no direito dele. Porque, por exemplo, quem é que não lembra quando ele saiu do Flamengo? Que o mal do Flamengo, o problema do Flamengo, não lembro como a palavra que ele usou na época, mas vou falar da forma que eu lembro. O mal do Flamengo tá dentro do próprio Flamengo. Ele falou isso, né? Não com essas palavras, mas com esse sentido. O mal do Flamengo tá dentro do próprio Flamengo. E hoje a gente vê a briga aí do Gabigol com a diretoria do Flamengo. Então, assim, talvez ele não quis voltar por conta disso, né? Mas a oportunidade ele teve de voltar. E o que você achou? Em 2022, o Dorival ganhou 2 títulos e ele foi trocado pelo Vitor Pereira. Achei de uma irresponsabilidade muito grande. Muito grande, tanto é que a gente sofreu. Vitor Pereira não fez nada, depois São Paulo também veio, não fez nada. Então, assim, perdemos muitas oportunidades, perdemos muito tempo e perdemos, né, de ganhar outros títulos, porque se o Dorival estava bem, se encaixou... Futebol é isso, Júlio. O futebol, às vezes, um técnico muito bom... Olha o Roger Machado no Internacional. Você acha que o Roger Machado hoje tem vaga em algum time do clube carioca? Mas encaixou no Internacional. Deu certo. E ele Grêmio, né? Tá lá. Entendeu? Então, o futebol é isso. Se encaixou... É aquela história, que time que tá ganhando não se mexe. Encaixou, deixa. Quando começar a não apresentar, a dar ruim, aí você começa a pensar em trocar, em mudar, e fazer o que tiver que fazer agora. O cara, porra, pegou o Flamengo todo ferrado. Dorival, todo ferrado. Chegou, conseguiu conquistar uma Copa do Brasil. Pô, conseguiu conquistar títulos importantes. Vai tirar o cara por quê, irmão? Agora vamos falar o Flamengo futuramente. A diretoria está prometendo que até 2029 o estádio está pronto, né? Você acredita? Acho difícil, porque assim, a gente já viu aí, o Flamengo comprou o terreno, comprou o De La Cruz e já deu uma apertadinha nas finanças. Então assim, se não fizer as coisas com os pés no chão, não estou falando que a diretoria não faça, mas não tem que pensar, eu quero entregar vou entregar tal dia, tal ano. Claro, você tem que traçar metas, mas tem que fazer as coisas com o pé no chão, porque construir um estádio é muita grana. E se não fizer as coisas direito, a probabilidade de se apertar é muito grande. E o Tite, você acha que ele caiu por quê?
Você acha que ele querer botar o Rossi num campeonato e o Matheus Cunha no outro, isso foi preponderante para ele cair? Com Ou foi todo, outras coisas, né? com todo respeito ao professor Tite, mas eu acreditei no início que o Tite fosse dar certo no Flamengo. Pela forma dele falar, por ser um cara mais tranquilo, tal. É um cara inteligente. Só que o Tite é teimoso. E o cara, quem é teimoso dentro do Flamengo não se cria. Porque o Flamengo muda a todo tempo. A todo instante, as coisas mudam no Flamengo, você tem que se atualizar. Então, se você ficar preso a uma ideia só dentro do Flamengo, você não tem sucesso. Acabamos de falar aqui no início. Tem que ter variação. Se você não tiver variação, os outros times vão estudar você e vão montar uma forma de bloquear o que você está fazendo de melhor dentro de campo. E o Tite era um cara teimoso. O Tite era no Flamengo, né? Um cara teimoso. As ideias dele, o jeito dele. Eu entendo que um técnico no Flamengo, ou qualquer time, o cara chega para colocar a sua forma de jogo. Mas se você quer implementar a sua forma de jogo e a sua forma de jogo não está dando certo, não está dando resultado, você tem que mudar, gente. Você tem que mudar. Ainda mais no Flamengo, Júlio. A pressão no Flamengo é muito grande. A torcida do Flamengo não sossega. Porque a torcida do Flamengo não aceita outra coisa que não seja a vitória. Por isso que o Flamengo é essa grandeza toda. Essa potência toda. Por isso que a torcida do Flamengo... Gente, olha o ano do Flamengo como é que foi. Esse ano. Horrível. Conquistou a Copa do Brasil, conquistou, mas foi um ano horrível. Um ano horrível. Pega a média de público do Flamengo. Você acha que os desfalques da Copa América, se não tivesse tido esse desfalque, o Flamengo estaria mais bem classificado no Brasil? A gente jogou melhor na Copa América, né? Com o desfalque. O Flamengo, por incrível que pareça, foi o melhor período do Flamengo. Foi esse período que fez o Flamengo chegar quase na liderança ali, pô. Justamente na Copa América. O Flamengo jogou melhor. Só que depois desandou. É por isso que eu falo. Pô, o time tá jogando bem? Ah, voltaram os reforços? Deixa o time que tá, pô. Trabalha aquele time. E aí vai acertando, vai ajustando. Mas não, ele quer botar a ideia dele. Quis botar a ideia dele e desandou o time todo. Mas justamente no período da Copa América foi quando o Flamengo jogou um grande futebol. Você trabalhou com base, que você falou, né? Trabalhei. Inclusive com o Felipe Luiz na base. Uhum. Você acredita que ele agora é efetivado em 2025? Matheus Gonçalves, Lohan vão ter mais chances? Acredito que sim. Até porque o Flamengo precisa vender. O Flamengo precisa vender. O Lohan tá até um pouco mais na frente do que o Matheus Gonçalves no meu ponto de vista de mercado. Mas, por exemplo, ontem. Olha como é que o Matheus Gonçalves jogou muita bola ontem. Meteu uma bola na trave, jogou muita bola. O próprio Schola. O Schola entrou ontem, jogou, fez um bom jogo. Então, assim, o Felipe Luiz, ele conhece esses meninos. Ele sabe do potencial dos meninos. Ele sabe que o Flamengo precisa vender. E com certeza vão ter mais oportunidades. Principalmente agora, no início da temporada, no campeonato estadual. Acredito que ele vai ter mais oportunidades sim agora. Vamos ver quem vai sair, né? Porque vai abrir a janela. E, por exemplo, o Lohan eu acho que é um que não fica. Eu acho que sai. Matheus Gonçalves eu acho que não tem ainda mercado para essa janela. Vamos ver, faltam 5 jogos. Se ele arrebentar nesses últimos 5 jogos, aí ele volta pro mercado novamente. Mas hoje, falando hoje, o Lohan hoje que acho que tem mais possibilidade de sair agora nessa janela. E o Claudinho teve 2 anos para vir, né? O que faltou para ele vir? Os russos liberarem, né? Que ele queria. Ele queria vir. Flamengo chegou até digamos assim, a quase fechar, apalavrou lá. Na hora H os russos mudaram. Tipo, eu não lembro os valores aqui, se eram 18 milhões de euros. Acho que eram 18 milhões de euros. O Flamengo fechou lá com eles, né? Apalavrou. 18 milhões de euros e tal. E do nada, os caras, não, quero 25. Os caras são duros na queda. Negociar com os caras, duro na queda. Porque os caras não precisam de dinheiro, Júlio. Não precisa de dinheiro. Os caras têm muita grana. Então, assim, como é que você vai negociar com uma pessoa dessa? Você tem um carro. Só que você tem um carro, você é podre de rico. Você não tem um carro, você tem 5 carros na tua garagem. 5 Ferraris. Aí eu falo aqui, pô, Júlio, essa Ferrari aí, essa é bonita. Aí você tem uma amarela, uma verde, uma vermelha, uma preta, uma branca. Falei, pô, Júlio, eu gostei dessa branca aí. Você tem 5. Pagou tudo no Pix à vista. Aí eu falo assim, pô, quanto você pagou nessa branca aí? Aí tu fala pra mim, paguei, exemplo, 100 milhões de reais. Aí eu, pô, me vende ela aí por 120, 110. Você vai falar, beleza.
Aí no meio do processo, se você falar assim, não, quero 120 não, quero 150. Os caras fazem isso porque não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Então, vão dificultar. E aí o Marcos Braz começou a dar uma cutucada lá no dirigente dos caras. Aí os caras, é isso? Então, peraí, vamos dificultar mais o negócio aqui. Já que vocês estão fazendo isso, vamos dificultar. Mas o Claudinho queria ver. Teve um jogo das estrelas, não lembro que ano que foi. Um jogo das estrelas que ele participou. Que eu também falei com ele, entrevistei ele. Ele, não me complica. Não me complica, porque não depende de mim. Eu falei, mas se dependesse, ele, não, a torcida do Flamengo é bonita. Quem que não queria jogar no Flamengo? A gente conversa, assim. Mas ele queria ver, mas realmente não dependia dele. Marquinho, tu gostou do volume de jogo? Muito, passou rápido, né? Voltaria outras vezes? Voltaria. Deixa tuas redes sociais aí pro pessoal. O Instagram, @Marquinhos021. Twitter, @Marquinhos_021. E agora o TikTok eu não vou lembrar, mas é Marquinhos021. Só que um ou outro tem um underline, um ou outro tem um espaço e tal, mas é Marquinhos021 em todos. Eu não uso o canal Tudo Pelo Flamengo, eu só uso no YouTube mesmo, porque nas redes sociais eu acabo trabalhando mais o meu nome do que o canal. Mas a galera já me conhece, Marquinhos Tudo Pelo Flamengo, já apelidou já. Galera, o 14º episódio do Volume de Jogo tá chegando ao fim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Um abração.